Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, minhas queridas, muito boa noite. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso humilde lar para compartilhar com vocês da palavra de Deus. Então, à medida que vocês forem chegando aí, nós vamos anotando aqui os seus nomes, como sempre fazemos, para cumprimentá-los, né? E depois que nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, a minha sugestão é que se você tem algum comentário, alguma coisa a dizer, acrescentar, alguma pergunta, ponha no comentário. Faz parte do estudo bíblico, tá bom, gente? Então não há problema nenhum em interromper. Nós só evitamos interromper para cumprimentar o povo no meio do estudo da palavra de Deus, tá bom? Ok, então enquanto o povo vai chegar, nós vamos cantar. Lica, faz favor, minha filha. Pega a água aqui, papai. Tá bom, obrigado. Boa noite, meus irmãos. Obrigado. Que bom estarmos juntos nessa quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus, né? Eu estava comentando, acho que com a minha mãe hoje, falei, olha, gente, mal começou o ano e já estamos aí engatados, acho que de quinta marcha, né? Quantas coisas a gente faz durante o dia, quantas ocupações, né, nós temos, e vai chegando esse horário. É comum e normal, né? Porque somos seres humanos, vira o cansaço, aí dá aquele sono, aquela vontade de relaxar o corpo. Mas vamos juntos aqui estudar a palavra de Deus. Deixa para descansar daqui a pouquinho. Isso. E vamos aproveitar ao máximo esse momento, esses momentos, na verdade, tão preciosos. Que bom que você está aqui conosco. E como o pastor disse, se você tem algum comentário, pode escrever aí, participe, interaja conosco. Boa noite já para a Dona Dulce. Boa noite também para o seu Nilson. Dona Dulce, que normalmente está aí, ponta de lança. Deus abençoe, viu, irmã? Aloide, seu Bonora, presbítero Osmar. Boa noite, Loide. Boa noite, seu Bonora, Dona Elô. Boa noite, Osmar. Boa noite, presbítero Osmar. E boa noite também aí a Ângela. Caso é óbvio, esteja aí do seu ladinho, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho pra Jesus. Não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não. Olho seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, e ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, e de confiar. Não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, Não. olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma, este gozo que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu olho pra Jesus. Não olho as
circunstâncias, não, não. Olha o seu amor, Seu grande amor. não me guie por vistas, alegre estou. Não olha circunstâncias, Não, não. olha seu amor, Seu grande amor. não me guie por vistas, Alegre estou. Muito bem, boa noite também a nossa irmã Dona Zilda e o presbítero Osmar diz, a Ângela está aqui acompanhando. Boa noite a Luciana, o Edgar, Lucas e Lívia, caso estejam aí, família, não é? Boa noite a Lisbeth, boa noite a Kátia lá de Agudos, boa noite ao Diego sumido. Diego, eu ainda não revelei o seu segredo sobre a pretensão de vir para Bauru de volta, hein? Agora estou aqui, é porque eu ainda especulei, né? Por enquanto é só pretensão. Quando tiver tudo certinho, você me avisa, hein, rapaz? Então, Diego, Kátia, Pierre e Paulinho. Boa noite também ao Ronieres. E boa noite a Marta e o Joel. Esse casal é lá de Itanhaém, amor? Não? Não, aí a Marta e o Elias. Aí não faz perguntas assim ao vivo. Gente, a minha cabeça não processa, todo mundo, perdão. Joel, põe aí depois. Eu vi na última live o seu nome, vi até a sua procedência, mas depois põe aí para nós, tá bom? Marta e Joel, tá bom? Por favor. Se houver mais alguém, a minha esposa vai acompanhar ali do tablet e o Diego tá rindo. Logo estaremos por aí, saudade de todos. Será que tá com saudade? Se não, hein? Tá sumido, rapaz. Mas então é isso aí. Ele tá lá em Brasília. Tá em Que é isso? E o Claudemir. Boa noite, Claudemir. Deus te abençoe, viu? Muito bom ter você aqui. Ah, a Kátia diz, a Marta e o Joel são os seus pais, são os pais dela. Que legal, Kátia. Ah, é lá Que de bom. Agudos. Tinha alguma coisa que eu sabia que o Tico e o Teco aqui não estavam processando. Mas o seu Joel e a sua digníssima esposa Marta, é um prazer conhecê-los ainda que virtualmente. E espero que no momento próprio a Kátia consiga trazê-los à nossa igreja, viu? E aí poder olhar nos seus olhos e falar da filha abençoada que vocês têm, tá bom? Dona Luzia, boa noite, seja bem-vinda, minha sogra. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos fazer uma oração, meus irmãos, porque a hora não espera e nós temos muitos assuntos para poder tratar nesta noite. Vai mais um agora? Não, vamos orar para a gente poder prosseguir, tá bom? Então feche os seus olhos, você que está aí em casa. Nós vamos aqui também fechar os nossos para nós podermos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, querido, obrigado por este dia, por esta noite, pela oportunidade rica de estudar a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, acalma o nosso coração, a nossa mente e faz-nos, Senhor Deus, nos aquietar diante de Ti neste instante e valorizar este momento de estudo da Escritura, tendo misericórdia de nós, aplicando sobre nós a Sua graça de maneira abundante e mudando, Senhor, a nossa vida. Nós imploramos, nós damos-te graças também, suplicando pelos irmãos que já estão aí conosco, online, e aqueles que ainda hão, ó Deus, de acessar aí a internet e participar conosco, ó Deus, estudando a Escritura. Que haja uma interação, que haja uma participação, que haja assimilação daquilo que a Escritura está dizendo, começando, ó Deus, pela minha própria vida. O Senhor tem misericórdia e fale ao nosso coração. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Vamos seguir em frente. Ao versículo da semana, né? Isso. Nós estamos... Salmo 91, versículo 2. Essa foi fácil. Quando o texto é fácil, né? Muito bem, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 91, Salmo que nós estamos meditando nessa semana.
Salmo 91, versículo 2. Vamos dizer juntos esse salmo, esse versículo, na verdade, e lembrando do desafio, hein? Eu não esqueci. Né, Kátia? Quem consegue memorizar esse salmo, hein? Até domingo. Quem conseguir vai ganhar uma lembrancinha. Dou um prêmio para quem conseguir. Pode ser na versão corrigida, que foi na versão que eu decorei, que eu memorizei esse salmo. E como eu disse no domingo passado, minha avó foi uma grande incentivadora para eu memorizar os salmos da Bíblia. Então, ela com seus lencinhos lá, que todas as semanas trazia pra gente, e nós memorizávamos. Não, por favor, não pense em qualquer igreja, lenço e água abençoada. Não faça esta associação não, viu, gente? Por favor. Mas a intenção foi boa, não era nem o lenço, não, mas é o fato de memorizar, né? De guardar ali a palavra do Senhor, inculcar aqui, ó, na nossa mente, e o Espírito Santo do Senhor fez com que a palavra não ficasse só aqui, né? Mas no nosso coração também. Então vamos lá, Salmo 91, o versículo 2, todos juntos, nós aqui e você aí na sua casa. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Mais uma vez, vamos afirmar como salmista. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, 2. No domingo pela escola dominical, né? No momento da escola dominical, estaremos então aí lendo esse salmo, né? Quem sabe aí os corajosos podem lá recitá-lo, né? E juntos vamos aí memorizar a palavra do Senhor aqui e aqui. Exatamente. Aproveito para cumprimentar a Vânia, presbítero Nilson, espero que esteja aí do seu ladinho. Eu não sei se a Isa já voltou para Araçatuba por causa da faculdade, mas caso esteja, boa noite a toda a família, a Isa, Júlia, né? Boa noite, Anaí Pereira, boa noite, seu João Costa, boa noite também a Maria Xavier. Maria Xavier, que foi membro aqui da nossa igreja, mas que mudou para meio distante, então, meio não, um pouco longe, né? Então não está aí frequentando conosco, participando presencialmente. Meus irmãos, vocês estão lembrados que na quinta-feira passada nós optamos por começar um estudo baseado no versículo 22 de Mateus 10. Então eu vou pedir a Márcia, a Maria de Jesus também, boa noite, viu? Seja muito bem-vinda. Vou pedir a Márcia que leia Mateus 10, no versículo 22, e a partir daí, então, nós vamos retomar o assunto iniciado na semana passada. Só o versículo 22. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito bem. A palavra que nós pegamos aqui é perseverar. Então, a perseverança do cristão é praticamente o tema geral do assunto dos estudos que nós temos início aí na quinta-feira. E aí, na escola dominical, nós demos sequência, né? Falamos um pouquinho mais. No culto já não, porque nós tínhamos um assunto específico para tratar na Assembleia Ordinária. E então nós focamos no assunto que tinha a ver com a Assembleia. Mas hoje, vamos voltar ao assunto, depois de ter falado, meus irmãos, que a perseverança em si não é necessariamente um dom, uma dádiva, não é um fruto do Espírito Santo. Porque os ímpios também perseveram. Perseveram até em coisas que não são boas, são pecaminosas, não é? Insistem, continuam, se aplicam a isto, não é? Mas, tirando a parte, essa perseverança que é comum a todos, vamos abordar aquilo, vamos fazer menção, na verdade, daquela perseverança que o cristão enfatiza muitas vezes, que também
não está sendo tratada necessariamente aqui nesse texto. E aí nós abordamos aqui algumas áreas que tem a ver com o trabalho, tem a ver com estudo, tem a ver com casamento, e tem a ver com várias áreas que o incrédulo também persevera. Então, não é só o cristão que persevera na manutenção da união conjugal, por exemplo. Não é só o cristão que persevera na manutenção do seu trabalho e investe nisso de tal maneira que ele consiga progredir cada vez mais. Não. Então são áreas que o crente precisa ficar atento, porque Jesus está falando de uma perseverança que envolve algo muito sério. Pelo menos duas coisas muito sérias aqui, não é? A primeira delas é quando ele diz aqui: sereis odiados por causa do meu nome. Então, a perseverança de que nós estamos tratando tem a ver, num primeiro momento, com essa causa. Qual é a causa? O nome de Jesus Cristo, o Evangelho. E o resultado também da perseverança faz com que ela adquira uma característica totalmente diferente daquilo que é comum a qualquer ser humano. O resultado está aqui. Será salvo. Está definido nessas duas palavrinhas. Será salvo. Só um minutinho. Pessoal, o presbítero Osmar e agora o Rony diz que está travando bastante. Aqui no meu, de onde eu estou acompanhando, a transmissão não está. Nem aqui no meu celular e nem no tablet. Se estiver travando eu aí... já sei o motivo. Amor, canta um cântico com o povo que eu vou resolver isso rapidinho. Ah, é? Bom, por favor. Porque no meu celular não está aparecendo travado e nem aqui no tablet. Mas aí a Vânia disse que no dela tá bom. Eu acho que não... Bom, ele já acho que vai trocar porque são os roteadores. A casa é muito comprida e o sinal não chega. Mas eu creio que nós podemos cantar sim, não para passar o tempo, mas para aproveitar melhor o tempo, né? Aproveitar cada dia, cada vez melhor, do que ficar só cantando. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Isso é a diferença, né? O objetivo da perseverança do cristão. Ela é diferente da perseverança que é comum a qualquer outra pessoa. Só de ouvir tua voz, só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Muito bem, agora eu vou ter que correr um pouquinho mais, agora o problema será corrigido porque eu já resolvi o problema. Bom, eu havia me esquecido, nós retornamos de férias há pouco tempo, então esta é a primeira live que nós fazemos estudo bíblico aqui de casa. Eu tenho que fazer umas manobras aqui para a coisa ficar redondinha, né? Bom,
Então vamos ao seguinte, eu já falei um pouco da introdução, nós falamos num primeiro momento sobre o cenário, né, que envolveu esta comissão, o versículo 22, onde Jesus disse o que nós falamos aqui, né? E então nós, no primeiro tópico, abordamos sobre o cenário, no segundo falamos sobre os apóstolos, né? Cada um deles está aqui, estão descritos os 12, né? Pedro e André, Tiago, filho de Zebedeu e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, o menor, o Zelote, Simão, o Zelote, desculpem, e Judas Iscariote. Falamos dos 12 aí. Hoje nós vamos falar no terceiro ponto sobre a comissão em si, o envio, né? Então eu vou pedir a Márcia que leia versículos 5 e 6, que vão tratar deste assunto. Versículos 5 e 6. De Mateus 10, por favor. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo... Não, amor, é o 6... Você falou 5 e 6. Eu falo, é verdade. Desculpa. Eu estou aqui pensando lá na frente, pode ir lá. A estes 12, então, ó, Mateus 10, 5 e 6, tá? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. É isso aí. Então, esse é o texto que nós lemos e pode parecer até contraditório, digo aqui, nas minhas anotações, que os discípulos sejam ordenados agora por Jesus a não ir além dos limites judaicos. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus veio para ser luz para os gentios, luz para as nações, não é? Então, aquela ideia de manter o conhecimento, a aliança com Deus restrita ao povo judeu, adquire aqui uma conotação que vai muito além com Jesus Cristo. Na verdade, a intenção sempre foi esta. Mas pode parecer estranho que Jesus diga logo de início, não falem para ninguém além dos judeus. Então, prestem atenção, esta comissão aqui ainda não era esta quebra de barreiras, né, que envolvia a relação dos judeus com os samaritanos, com os helenistas, né? Lá em Atos nós vamos ver problemas envolvendo helenistas, não é? Por causa das viúvas, dos órfãos, e aí houve a escolha dos primeiros diáconos, né? Atos 6. Aqui nós ainda não temos aquela quebra de barreira que envolve os samaritanos, que eram os judeus, uma mescla, né, dos judeus com outros povos, e sobretudo todos os demais gentios, que envolve você e envolve a mim também, que não somos judeus. Mesmo assim, nós sabemos que a ordem de levar o evangelho aos gentios está muito bem posta lá em Atos, no capítulo 1, que eu vou pedir a minha esposa para ler, por favor, Atos 1:8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então por que aqui em Mateus, já que lá em Atos 8, o próprio Jesus está dizendo, recebereis poder, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Por que aqui ele está dizendo não vão, a não ser aos judeus? Esta comissão, registrada aqui em Mateus 10, fortalece algumas coisas que precedem o ato de levar o evangelho aos gentios, ou àqueles que não eram judeus. Então, fortalece a intenção e a necessidade de fazer com que os judeus reconheçam em Jesus de Nazaré, que nasceu, cresceu entre eles, que eles reconheçam-no como Filho de Deus. Fundamental.
como o Messias que havia sido prometido no Velho Testamento por grandes homens que eles respeitavam, que eles ouviam, respeitavam. Moisés, símbolo da lei; Elias, ícone dos profetas, homens que eles tinham na mais elevada consideração e estima. Agora eles estão diante do filho de José, filho de Maria, que é o Messias que estes homens de alto nível anunciaram e agora precisavam fazer a ligação, não é? Esse Jesus aí, o de Nazaré, é aquele que os profetas anunciaram. Eles precisavam ver isso como um privilégio que eles não mereciam. Afinal, o que tornava esse povo melhor do que qualquer outro povo? O que é que tornava os judeus, né, melhor do que qualquer outra nação, que levaria Deus a olhar primeiro para eles? Que a razão, meus irmãos, de tudo isto está em Deus mesmo, não é? Em Abraão, Deus havia decidido separar um povo para executar o seu plano de salvação. A única forma de livrar o ser humano da condenação eterna veio da parte de Deus, começando por esta escolha de uma nação, por onde e de onde viria o Messias, Jesus Cristo, no caso. Foi assim que Deus revelou as suas leis, né, aos judeus, levantou profetas que anunciaram a vinda de Jesus, e por onde se deu também o início, todo um planejamento divinamente traçado que favoreceria toda a humanidade. Mas por ora, eu repito, né, os apóstolos deveriam se dirigir apenas aos judeus e a ninguém mais. A grande importância, né, ou a grande e importante temática, melhor dizendo, desta comissão, como nós falamos na última ocasião, muito diferente dos que mercadejam o evangelho, sempre foi muito além dos problemas socioeconômicos, políticos ou de outra ordem qualquer que estão ligados apenas a esta vida. Os discípulos são comissionados a ir numa sociedade cheia de problemas. Nos dias de Jesus, como hoje e sempre haverá, não é? Pessoas com necessidades extremas ou de necessidades extremas. Mas embora Cristo tenha dado atenção a estes problemas, inclusive porque Jesus curou muitos doentes, Jesus ressuscitou mortos, não é? Qualquer outra autoridade política, qualquer pessoa de posse e de influência governamental poderia, de maneira muitíssimo natural, solucionar muitos problemas do povo que Jesus resolveu, que os apóstolos resolveram. Inclusive o que envolve a questão das enfermidades. Isso ocorre hoje, né? Nós sabemos que tudo depende da misericórdia de Deus. Então, nós vemos aí, vocês devem saber, como eu sei, como todos nós sabemos, quantas pessoas que temem a Deus, que têm fé em Jesus Cristo, vão para uma cama de hospital e não retornam de lá. E não é porque faltou fé. Eles temem a Deus. Por outro lado, quantos estão enfermos, vão para o hospital, nós oramos por eles, eles são curados nós não estamos necessariamente tratando de enfermidades que, diante dos nossos olhos, claramente só podem ser resolvidas por meio de uma ação direta de Deus na vida dessas pessoas, por um milagre. Porque a medicina não tem solução para todas as enfermidades que nós conhecemos. Mas a maioria delas podem ser resolvidas e são resolvidas por meios naturais, né? De maneira que medicamentos são paliativos, mas tantos outros acabam sendo solução e curam mesmo, é verdade. Cirurgias que são feitas e solucionam problemas que não são necessariamente estão dependentes
necessariamente de um milagre vindo da parte de Deus. Então, mesmo um morto, aquele que já foi para a eternidade, ainda hoje, se Deus quiser tirá-lo da morte, antes que haja todo aquele processo, não é? De enterro, todo aquele ambiente que nós já conhecemos, principalmente neste momento de pandemia, todos nós conhecemos, Deus pode tirar uma pessoa que morreu da morte e ressuscitá-la, se Ele quiser. Os próprios discípulos, neste contexto de muitas necessidades, retirados de famílias renomadas e possuidoras de qualquer riqueza que tenha sido digna de registro na Escritura. Não. E os que aparecem na Bíblia como sendo pessoas abastadas, não eram aqui ricas e de posse porque conheciam Jesus, porque haviam conhecido Jesus e como resultado de crer em Jesus, então eram pessoas mais favorecidas. Não, é só procurar na Bíblia. Barnabé é um exemplo disso, não é? Que introduziu Paulo no meio hostil, não é? Hostil por que razão? A igreja tinha medo de Paulo. E Barnabé era um homem de posses, e ele veio e ele doou, não é? Das suas posses para a igreja primitiva. Então isso não era resultado, em princípio, do fato de Barnabé crer em Jesus. Ele já era um homem de posses. O jovem rico era rico, mas ele não creu em Jesus. Ele deu as costas para Jesus, fez exatamente o contrário. Então, as pessoas que aparecem aí ricas, de posses, não são sinônimo de pessoas que creram, ou a sua riqueza não é o resultado de elas terem crido no Evangelho. A riqueza e a saúde, meus irmãos, não são privilégios exclusivos dos cristãos. Não são mesmo. Qualquer pessoa pode ser rica, qualquer pessoa pode ter saúde, qualquer pessoa pode ter um excelente emprego, um excelente salário. Não é um privilégio exclusivo de cristão. Na verdade, os versículos 9 e 10 do capítulo que nós lemos agora mostram uma ordem dada por Jesus que contraria qualquer ideia de benefício ou favorecimento pessoal que os discípulos viriam a possuir em decorrência de obedecer a sua ordem. Vejam o que Jesus disse lá, versículos 9 e 10 de Mateus 10. Mateus 10, versículos 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos nossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em outro momento nós falaremos sobre isso aí, mas agora eu pedi que a minha esposa lesse esse texto para mostrar que, ao contrário do que vem sendo anunciado amplamente pelos meios de comunicação e por muitos, mas inumeráveis pregadores, Jesus manda que os discípulos abram mão de qualquer recurso. No momento próprio nós falaremos sobre isso. Jesus comissionou os discípulos para um trabalho de natureza incomparavelmente mais elevada do que a aquisição de ouro, do que a aquisição de status na sociedade, do que de multiplicação de bens, do que de uma saúde, né, que se esbanja, que se mostra para as pessoas, olha, eu creio em Jesus, então veja o homem e a mulher saudável que eu sou. Eles estavam sendo convocados a entrar em um campo inimigo não apenas hostil, mas invisível. E eles sofreriam por causa disto. Paulo fala a respeito desta situação lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12. Texto conhecido, Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E meu marido ajudar, eu estou lendo. Eu queria que você lesse lá, amor, mas tá bom. Colocou aqui, fica mais fácil, né? Voltando. Dá tempo de você abrir a sua Bíblia, né? Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estes são os nossos inimigos e o apóstolo Paulo faz menção dele. E é contra isto que os apóstolos vão ter que lutar durante todo o seu ministério. Então lembrem-se, versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem está por trás disso está aí no texto de Efésios 6, versículo 12. Porém, aquele que perseverar até o fim, disse Jesus, esse será salvo. Então, o que nós acabamos de ler, Efésios 6,12, nos remete ao tema principal, que é perseverança cristã. Nenhum dos discípulos estava sendo enviado para perseverar numa mudança superficial. Não. Vamos nos lembrar então, mais uma vez, e sempre deste versículo 22, porque, meus irmãos, eu quero chegar lá, mas para chegar lá é preciso percorrer este caminho que nós estamos trilhando agora, não é? Então, isso nos leva ao quarto ponto da nossa meditação de hoje. Eu tenho aí uns 15 minutinhos, 20 para falar sobre isto. O caráter desta comissão, que está lá no versículo, vamos começar na verdade, não é? Lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 10 de Mateus, amor. Jesus continua, no versículo 7, dizendo assim: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Muito bem. Jesus enviou os discípulos para quê? Lembrem qual é o tópico aí, o quarto, o que está dizendo? Caráter dessa comissão. Ponham lá para mim, gente. Alguém escreve aí, por favor, né? O caráter desta comissão. A que é que os discípulos estavam enviados para fazer? O que eles deveriam fazer? Então é a pergunta que eu faço aqui. Jesus os enviou para quê? Qual deveria ser o seu alvo? No que é que eles deveriam focar este trabalho, esta comissão, esta missão, melhor dizendo. O capítulo começa dizendo, capítulo 10, que Jesus deu aos discípulos. Aí eu vou pedir à minha esposa que leia. Agora já eu transcrevi e agora ficou fácil, né? Então, lá no início do capítulo 10. Só deixa aqui parado. Vou deixar paradinho. O capítulo começa dizendo que Jesus deu aos 12 discípulos a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Pode ser que alguém pare por um momento e conclua que está havendo alguma incoerência no que eu estou dizendo aqui, não é? Vamos caminhar um pouquinho mais para ver se há incoerência no que eu estou dizendo. Deus lhes deu autoridade para curar toda sorte de enfermidades. É nisso que eu quero dizer que alguém pode dizer assim: o pastor está sendo incoerente, porque ele está dizendo que há muitas enfermidades que não dependem de uma ação milagrosa, não é? E eu estou dizendo que há algo muito maior envolvido aqui quando menciono o versículo 22. Então, na sequência, versículo 7, o que é que Jesus disse aí? E enquanto vão, preguem, dizendo: o reino do céu está próximo. Então, o que é que Cristo está dizendo aí aos apóstolos, né? Ou o que eles deveriam dizer? Jesus está dizendo que eles deveriam continuar
proclamando que aquele momento tão esperado pelos judeus, a vinda do Messias, estava acontecendo. Esse tempo já havia chegado. João Batista falou sobre isso. João Batista disse: está próximo o reino, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando João Batista disse isto, ele estava falando porque Jesus havia vindo, Jesus já havia chegado. E João Batista era o precursor de Jesus, aquele que abriria caminho para que Jesus realizasse o seu ministério. E agora então, Jesus está mandando que os discípulos digam exatamente isso para os judeus. Chegou o momento. As profecias sobre o Messias estão acontecendo. E muita coisa ainda está para ocorrer com a chegada do Messias na pessoa de Jesus Cristo. Então, no versículo 8, Jesus dá uma ordem. O que é que ele diz lá? É ordem, é mandamento. Curem as doenças, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, de graça receberam, de graça deem. Poucas palavras, Jesus está ordenando que eles continuem a fazer o que ele já estava fazendo. Basta comparar isso com Mateus 4, 23 e 9,35, está aqui pertinho. E aí, amor, leia, por favor. Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz assim: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Depois, Mateus, capítulo 9, o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Até agora parece que está tudo muito fácil, né? Por quê? A ordem que o que a maioria tem pregado hoje é isso mesmo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, não é? Jesus ressuscita mortos. É o que a grande maioria tem dito hoje. Não é mentira, não. Lá na frente vamos terminar o estudo hoje falando um pouco sobre isso aí. O que Jesus está dizendo aos discípulos nesta comissão, para que eles façam, é aquilo que Jesus já vinha fazendo. E de fato, isto ocorreu não apenas nesta ocasião em que eles são enviados, os 12, aconteceu durante o restante do ministério de Jesus, aconteceu depois da sua ressurreição, e até o final do trabalho que os apóstolos realizaram. Então aqui eu peço a vocês que se lembrem do que está escrito em Atos 2, no versículo 43, que diz lá: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. A mais aí, pode ler o outro versículo também, por favor. 43. É o 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Há muitos textos que vão falar desses sinais e prodígios, dos milagres, das curas de muita gente, não é? De surdo, de cego, de mudo, de aleijado, da ressurreição de mortos. Mas eu quero ver também apenas, não é? Diante de todos esses textos, quero apenas ver o texto de Atos 20, 7 a 12. É uma história muito conhecida e cômica até, não é? Vejam lá. Atos 20, 7 a 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Morreu, não é? Morreu. Nossa, mas não é cômico, coitado. Não é cômico
o fato de ele ter cochilado na hora da pregação, né? Essa parte a gente acaba dizendo assim, irmãos, cuidado, não durmam quando o pastor está falando, mesmo na live, principalmente na live, se estiver sentado no sofá da sua casa, dorme não. É claro que no sofá provavelmente ninguém vai morrer, mas esse rapaz estava numa janela e caiu de lá. Do terceiro andar. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que maravilha, não é? Agora eu quero começar a apertar um pouquinho o cinto aqui, não é? Porque até então ninguém tem dúvida de que tudo isso aconteceu, certo? E foi promessa de Jesus em Marcos, no capítulo 16, 17 e 18. Vou pedir a Márcia que leia também, porque Jesus, além de aqui ordenar que eles curassem os enfermos, que expulsassem os demônios, não é? Lá em Marcos 16, Jesus faz uma promessa que vai além, não é, daquele período em que ele esteve com os apóstolos. Vejam aí. Marcos, capítulo 16, 17 e 18. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aqui é que eu quero que você pare e, antes de fazer qualquer associação com as coisas que estão acontecendo em igrejas por aí afora, aos montes, liga a sua televisão. Pode ligar agora. Você vai achar canal, você vai achar culto acontecendo em algum lugar, milagre acontecendo em algum lugar, você vai achar gente sendo curado de surdez, de dor de cabeça, de dor de coluna, gente sendo curado de outras doenças tais. Você vai achar os montes. E noite adentro é só ligar. Gente sendo curada de depressão, gente sendo curada disso, daquilo outro, aos montes. O que eu quero pedir a vocês para fazer é que encaixem estas experiências nos textos bíblicos que nós lemos. Na comissão que está aqui em Mateus 10, do texto que foi lido de Marcos 16, nas outras experiências que o Novo Testamento narra e registra de maneira abundante. Meus irmãos, uma das características do cristão é que ele tem condições, ele precisa ter capacidade de emitir juízo de valores sobre o que a Bíblia chama de falsos apóstolos, falsos mestres, pastores que pastoreiam a si mesmos, lobos vestidos de ovelhas, falsos profetas e muito mais. Se nós não sabemos a diferença entre o que tem acontecido numa maioria avassaladora de igrejas e os fatos que estão narrados na Bíblia, então eu não tenho nenhuma dúvida de que nós precisamos fazer muito mais do que já tem sido feito em termos de ler e estudar a Escritura. O que Jesus ordenou os discípulos a fazer, eles fizeram. Fatos inquestionáveis estão na Bíblia. O que tantos estão fazendo hoje não tem nenhuma relação com o que foi ordenado. Eu não tenho nenhum medo de falar isso, não. Essa, digo aqui, sem qualquer dúvida, não é a comissão de Cristo. O que os canais de televisão, de YouTube, na internet e tal, estão proliferando o mundo afora, não tem nada a ver com as comissões estabelecidas por Cristo. E a grande comissão de ir e fazer o que Jesus diz: estes sinais seguirão os que creem.
E aí ele vai dizer, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Né? Até mordedura de serpente sofrerão e eles não morrerão. Então, eis aqui, meus irmãos, uma forte, digo aqui, não é? Voltando ao tema principal, uma forte e terrível razão, porque a perseverança está focada no ou nos objetivos errados. Onde o crente deve perseverar? No que é que o cristão deve perseverar? Onde ele deve insistir? É na busca pela sua cura? Não é pecado fazer isto. Mas esta é a comissão? É isto que Jesus ordenou? Onde o cristão deve perseverar? Na busca pelo trabalho, por um bom salário, por uma boa profissão? Não é pecado fazer isto. Mas é isso que Jesus ordenou? Onde o cristão deve perseverar? É em se ver livre de uma possessão demoníaca, porque o demônio não possui cristãos. Ou o cristão é a habitação de Cristo, ou ele então é uma casa aberta para ser habitado por qualquer outro espírito maligno. Onde nós temos que perseverar, meus irmãos? Aí é que está a questão. Porque quando nós perseveramos daquilo que, embora seja certo, não é pecaminoso, perseveramos e ali, e somente ali, aí é que está o problema, então nós podemos ter inúmeras frustrações. E isso tem levado muita gente a utilizar coisas de certo grau de importância, mas sem qualquer... utilizar, na verdade, né? Coisas de certo grau de importância como testemunho de que Deus continua sendo o mesmo, fazendo as mesmas coisas, mas coisas mínimas, pequenas, que são utilizadas para poder provar que Deus é o mesmo, quando isso é desnecessário, porque nós cremos em Deus. Nós depositamos a nossa fé que Deus é grande, é poderoso, para fazer coisas inimagináveis. E aí não há frustração, não há da parte de qualquer cristão da atualidade atitudes para poder forjar milagres, para levar as pessoas a acreditarem em Deus, quando a Bíblia já faz isto, mostrando de maneira superabundante coisas extraordinárias. Então, aquela perseverança que culmina na salvação, esta perseverança é que está em questão aqui. Porque quantos já perseveraram, trabalharam, lutaram, fizeram de tudo para poder fazer dar certo determinadas coisas na sua vida, e o final é que não deu. Não deu. Não deu certo como as pessoas esperavam. E não se pode colocar a culpa em Deus e dizer assim, mas ele prometeu. Deus não prometeu que tudo daria certo para nós. Nunca prometeu isto. Ele prometeu nos livrar. E ele faz isto. Ele prometeu nos dar suporte. E ele faz isto. Mas aqui o que Jesus está dizendo, versículo 22, é muito sério. É o contrário do que esta grande maioria está pregando por aí e ganhando muito dinheiro às custas disto. Jesus está dizendo, vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é perseverar atrás da saúde, do trabalho, disso, daquilo outro, porque essas coisas não salvam. Ninguém é salvo por obras. Mas o Evangelho, a fé em Jesus Cristo, é o instrumento que Deus usa para colocar o cidadão no reino dos céus. Então, por hora, isto é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, pedindo a Deus que, por misericórdia, grave no nosso coração. Fortaleça a nossa fé. E nos ajude a ir aprendendo aos poucos, no capítulo 10 de Mateus, que a perseverança de que trata o versículo 22 vai muito além
de tantas coisas que nós desejamos para a nossa vida e nós insistimos nelas e corremos o grande risco de sofrer e passar por muitas frustrações na nossa vida, quando na realidade isto não tem nada a ver com a falta de confiança e de temor a Deus. Que Ele, por sua graça e misericórdia, nos ajude e nos abençoe. Amém. Dá tempo para cantar uma música. Eu pensei na segunda parte de um cântico que a gente canta bastante na nossa igreja. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Mas vamos cantar a segunda parte, que diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, aí eu vou ver o resultado da perseverança, né? O resultado final dela. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Vamos lá? Vamos lá. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Muito bem, nós vamos orar e pedir a Deus que abençoe cada um de nós. Vocês estão aí conosco e a minha família que está aqui acompanhando de algum modo o nosso estudo da noite de hoje. Amor, por favor, faça esta oração para finalizar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua Palavra, reservar esse momento, Senhor, na semana, com o objetivo de ouvir Tua voz, ouvir o que o Senhor tem para nós, para nos acrescentar, para nos moldar, para nos transformar, Senhor. Nos ajude a perseverar, Deus, não nos objetivos comuns, onde muitas vezes perseveramos, coisas comuns a todos os homens, mas que perseveremos na Tua Palavra, no Teu reino, nos Teus caminhos, buscando o Senhor cada dia, buscando, ó Deus, o convívio na igreja, a comunhão com os irmãos, buscando crescimento, Senhor, amadurecimento, lapidação, mesmo que muitas vezes possa doer, possa, Senhor, machucar a nós, o homem, mas que o Senhor nos ajude a perseverar e certamente seremos felizes, seremos aprovados por Ti e receberemos a coroa da vida, Pai amado. Abençoa-nos, ó Deus, neste resto de semana que ainda temos, que o Senhor abençoe cada família que esteve conosco, começando por nós mesmos, ó Deus, abençoa-nos pela Tua graça, Senhor Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou aqui me despedir de todos aqueles que participaram conosco. Alguns nomes a gente só vê depois, então estou sempre pedindo desculpas a vocês. Lembrando que domingo, se Deus quiser, às 9 da manhã, estaremos reunidos em escola dominical, viu gente? Quem puder acompanhar, será um prazer muito grande. Então aqui eu despeço da dona Dulce, do seu Nilson, da Loide, presbítero Bonora, dona Elô,
presbítero Osmária, Ângela, Dona Zilda, Luciana Edgar, Lucas, Lívia, Lisbete, Kátia, Diego, Kátia Pierre, Paulinho, Ronieres, Marta e Joel, pais da Kátia lá de Kátia Félix. A Kátia Félix, Claudemir, Dona Luzia, Vânia, presbítero Nilson, Júlia, Isa, Nair, João Costa, Maria Xavier, Maria de Jesus, Celso Couto, Dona Cida, sua mãe, presbítero Garmes, Lídia, Elzira, Graciano, Vita, Maria, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Bete, Dona Alvina, Jorge Oliveira, Ana Mursa, Pedro Henrique, Dolorinha, Diácono Sebastião, Maria do Prado, Rose, Victor, Sandra, Silvana, sua irmã, né, Sandra, Renato, Laliane. Renata Cardoso. Laliane e a esposa do Laliane deve estar aqui também. Gilson Franco e Elizabeth, Ana Lúcia, Onofre e a Rosângela Pinheiro. E se tiver mais alguém, receba a Dilson também aqui, ó. Maciel. Deus abençoe, gente, ó. De coração, e grave na nossa vida as suas palavras, para que nós sejamos perseverantes por causa do Evangelho, insistentes na obra do Senhor, e Ele é de nos abençoar. Amém. Delica, por favor, minha filha, desliga aqui para nós e nos vemos, se Deus quiser, no próximo domingo, às 9 da manhã. Até breve.